Esse ano eu vou estar trabalhando com vocês a parte de filosofia e sociologia. Essa é a nossa semana 1, né, juntos, na metade da semana 2 do calendário do curso, e a gente vai para a parte de introdução à filosofia, ok? Os pontos centrais, como vocês estão vendo aí, o que é filosofia, a etimologia, da cosmogonia à cosmologia, um ponto muito importante na nossa concepção, e depois o surgimento da filosofia na Grécia, características do pensamento filosófico, ok? O que é filosofia? Essa parte bem simples, bem introdutória, e você pode pegar na maioria dos livros uma consideração tal como essa. É o estudo sobre a natureza de todas as coisas e suas relações entre si, visando ampliar incessantemente a compreensão da realidade, no sentido de apreendê-la em sua essência. Né? Na verdade, a filosofia é a mãe das outras disciplinas. A gente vai aprender sobre isso daqui a pouco. Mas perceba o que o conceito está dizendo. Ela estuda a natureza de todas as coisas e suas relações. Ela quer compreender a essência de tudo. Entretanto, saber buscar a essência de tudo nem sempre é algo confortável. Às vezes a gente se esconde de certa forma. Veja, por exemplo, essa tirinha de Mafalda, né? Ela e seu amigo Manolito, que a gente tem ali. Milhões e milhões de pessoas vivem no mundo para quê? Mafalda sempre nessa concepção reflexiva. E aí ela continua e diz, afinal de contas, para que a gente está no mundo? Aí Manolito chega e diz, agora eu estou com pressa, mas se você quiser eu investigue tua resposta amanhã. É bem claro que Manolito não vai fazer isso. Muita gente faz isso com nós mesmos, né? Com a gente mesmo. Ah, eu não quero buscar respostas para questões que são mais profundas. A filosofia não permite isso. Ela vai atrás, ela busca. Ela quer saber a raiz, né, dos acontecimentos que possibilitaram o fato. Né? Por quê, então? Porque quando a gente vai para a parte de etimologia, a palavra filosofia vem do grego. É uma junção de philos, né, e sofia. Filo significa amigo ou mesmo amante. E sofia seria, né, sabedoria. Então, o filósofo ele seria o amigo da sabedoria. Se você observar essa imagenzinha aí embaixo, você vai perceber que tem um filósofo, um rapaz regando o cérebro, e dele está brotando ideias, né? Perceba que algumas estão acesas, outras não, outras estão amadurecendo, mas a grande questão é que quando elas iluminam todo o ambiente, né? Então, essa sabedoria ela deve servir ao contexto, né, social, a quem está ao meu redor, ok? Engraçado porque a primeira forma de tentativa de explicação da realidade não foi através da filosofia, foi através do pensamento mítico, que é uma coisa que a gente vai detalhar mais adiante, né? Mas quando eu falo desse ponto da cosmogonia, cosmologia, isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando eu falo de cosmogonia, isso vem do grego cosmos, que significa universo, e gonia, criação. Então, na verdade, eu estou falando da criação, né, do universo como um todo. Ok? No mito criacional grego, não é? Aqui embaixo nós temos a imagem de Gaia e Urano, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. O que é que vai acontecer? No mito criacional, no início, havia uma matéria organizada chamada de caos. Caos vivia sozinho, né? E aí ele gerou, né, Gaia, né, a Mãe Terra. Separou o dia e a noite, né? E de Gaia, né, fez com que surgisse Urano, que era o céu, e pontos, que era o mar. A questão é que Gaia e Urano, o céu e a Terra, tiveram relações, né, sexuais. E perceba, até aí eu estou falando de geração. Agora, quando tem relações sexuais, é uma reprodução. Durante esse processo de reprodução, o que vai acontecer? A Gaia vai tendo filhos. Entretanto, cada vez que um filho nasce, né, Urano, com medo que ele tomasse o seu lugar, ele ia engolir um filho. Até que um dia, Urano, não é, sem perceber, engole uma pedra, ao invés de um filho, Gaia deu uma pedra para que ele pudesse engolir. Aí o que, é que vai acontecer? Gaia pega esse filho, o nutre, né, para que ele um dia possa lutar contra o pai. Né? E esse filho é Cronos, o tempo. Né? Durante a luta entre o pai e o filho, né, o filho ao final decepa o pênis do pai, de dor, Urano sobe e Gaia relaxa. Então dá a separação entre os céus e a terra. Então, na verdade, dentro dessa concepção do mito criacional grego, tudo que está entre os céus e a terra sofre a ação de Cronos, que é o tempo. Essa é a explicação cosmogônica.
Entretanto, na cosmologia, eu busco uma explicação muito mais ligada à racionalidade, não ao desejo mítico, né? E aí, dentro da cosmologia, de novo, cosmo, universo, e logia, lógica, para entender o cosmos de forma lógica, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter aí a filosofia, né? Então, a cosmogonia ainda está dentro do pensamento mítico, a cosmologia vem através da reflexão filosófica. Eu deixo de explicar a realidade através de um poeta, esse aí que está com a harpa na mão, cantando, né, falando os versos em si. E agora, quem começa a explicar a realidade vai ser o filósofo, ok? Então, há essa transição. A filosofia nasce exatamente nesse contexto, né, do contraste entre o mitos e o logos. Quando eu vou para o surgimento da filosofia na Grécia, é interessante porque observe esse mapa. Não é? A Grécia vai passando por processos, né, migratórios, e quando você estuda em história os períodos gregos, você tem lá o pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, interessante porque no período arcaico, né, que havia uma sociedade de gêneros, né, nesse momento são três, né, base, né, o pilar que se mantém essa sociedade, que é basicamente, né, o poeta, que é o Aedo, né, temos aí o religioso, uma espécie de mago, né, e aquele que é o sábio, né. Esses três têm poderes ligados ao mito e toda a sociedade, né, os acompanha. Entretanto, nessa transição do período arcaico para o período clássico, né, nós vamos ter um aumento da complexidade social e surgem as polis, a cidade-estado. Né? Aqueles guerreiros que fazem, né, assembleias populares, né, percebem que depende muito mais dele a manutenção social do que aquela tríade. O que eles fazem? Eles não aceitam se submeter mais àquela concepção. E aí a filosofia nasce nesse contexto, né, e floresce na Grécia, dessa complexidade social que se dá, e agora o mito deixa de explicar, e a gente vai ter agora um contexto social, né, na ágora, na praça pública, os legisladores como Solon, né, Clístenes, né, que vai influenciar nessa concepção. Perceba também que a Grécia, né, vai ficar aqui na Península Balcânica, temos aqui, ó, o Mar Jônico, né, e se você olhar, né, o Mar Egeu, e a Grécia ela é toda recortada, né, um conjunto de ilhas. Mas se você está no Mediterrâneo e quer ir para o Oriente, teria que passar pela Grécia. Aqui por cima também, né, você está aqui na África e vai passar pela Grécia, então ela tem um entreposto, ela tem muito contato com outras civilizações, né, que termina ajudando, né, nessa compreensão de outras culturas. Ao final, é interessante porque desde a Grécia até nossos dias, né, é engraçado porque na Grécia, quando o homem, né, a partir desse questionamento filosófico, dessa reflexão, o grego tinha uma vontade muito grande de se tornar eterno, de entrar para a história, né? Então, daí, da sistematização desse pensamento, né, a gente vai ter as outras disciplinas. Para contabilizar, teremos a matemática, teremos a história para que o homem se torne eterno, teremos a biologia para saber como funciona o corpo, não é? A física, os fenômenos naturais, não é? A química, as reações. Então perceba o quanto a filosofia é importante nesse contexto, ok? Ela é mãe de todas as ciências, mas ela tem três características básicas do pensamento filosófico. O primeiro, como vemos aí embaixo, ele é radical, não é? Por quê, então? Porque ela busca a raiz dos acontecimentos, aos fundamentos, a origem, aos valores originais que possibilitaram um fato. Não aceita uma resposta simples ou superficial, quer saber o que está por trás, o que vem primeiro. A concepção rigorosa, né, ela não aceita explicações superficiais, como falei anteriormente. Ela tem como critério de investigação racionalidade. Né? Não é a fantasia, não é o sentimento, não é a emoção. Então, não adianta você, né, falar porque sim, né, porque o filósofo vai buscar o que está por trás disso. E ao final ela é conjuntista, como vimos, ela faz considerações conjunturais, ela não entende o problema de forma isolada. Exemplo, ela sempre mistura a concepção política, social, econômica, né, para dar o balanço como um todo, ok? Espero que tenha ajudado e a gente vai agora para as questões, ok? E aí eu vou marcando, mostrando o que é que está errado para você, tá joia? Primeira questão, temos aí o enunciado que coloca o seguinte, né? Eu vou mostrar para você o que está errado em cada proposição.
No tocante à natureza do conhecimento filosófico, pode-se inferir que o que é que você pode dizer disso? Aí o texto fala. A filosofia, retomando as questões postas pelo mito, explicação racional da origem e da ordem do mundo. A origem e a ordem do mundo são doravante naturais, mas míticas. Letra A. Os primeiros filósofos pretenderam explicar apenas a origem das coisas e da ordem no mundo. Não, foi apenas a origem das coisas, né? Sem valorizar as causas das mudanças e repetições. Dois erros aí, viu? Eles queriam sim valorizar isso para poder compreender a natureza e suas nuances, ok? Tá errado isso aí que eu grifei em amarelo. Joia? Letra B. O nascimento da filosofia parece solidário ao pensamento natural. Vimos que ela não aparece solidária ao pensamento natural, sobrenatural, né? Esse pensamento sobrenatural é um pensamento mítico, ela surge exatamente para fazer oposição a ele. Com a tendência para as limitações da experiência imediata da fantasia mítica. De novo, ela não vem solidária, não é, a essa experiência imediata. Ela vem, né, a concepção da racionalidade. Letra C. A gênese do pensar filosófico se preocupa com as explicações pré-estabelecidas, ou seja, a ausência de investigar. Não, falso, eu preciso investigar e responder aos problemas da natureza. Eu preciso refletir, investigar, buscar o que está por trás. Na letra D, a dimensão racional é tomada como critério de verdade, sobrepondo-se às limitações da experiência imediata da fantasia mítica. Perfeito, não é? E amarra os pontos que falamos há pouco. Nós vamos ver o que está errado na letra E. O pensamento filosófico se pretende enquanto explicação puramente sentimental. De novo, vimos que não é o sentimento, viu? Vimos que é a racionalidade. Da particularidade, não, ela é também conjunturista, ok? Conjuntural. Que é seu objeto, ou seja, o que vale em filosofia é o argumento racional baseado apenas nos sentidos, não. É baseado na reflexão, ok? Então, a primeira questão, ficamos com a letra D de dado. A segunda, fundamento da filosofia, história e grandes temas de Gilberto Coutrin. Deixa eu ver aqui, a ação alternativa caracteriza certamente a atitude filosófica. Primeiro foi o espanto, né, o trauma em grego, depois o despertar crítico e a decepção. O ser humano queria uma explicação para o mundo, uma ordem para o caos. Ele queria, enfim, a verdade. Essa busca da verdade tornou-se cada vez mais exigente com o conhecimento que adquiria e transmitia. Ambicioso, o homem sentia uma necessidade crescente de entender e explicar de maneira clara e coerente e precisa. Essa busca do saber fez nascer a filosofia. A ação alternativa caracteriza corretamente a atitude filosófica na letra A. O conhecimento filosófico é uma conquista recente da humanidade. Então, nós vimos que vem de 6 séculos, não é? Antes de Cristo. Então não é recente, tem pelo menos 2.600, 700 anos. No pensamento grego antigo, a filosofia e a mitologia encontravam-se unidas e só deveriam separar a partir do século XVII com a ciência galileana. Não. No século XVII há assim uma separação entre ciência e filosofia, ok? Mas elas se separam, a filosofia e o mito, no surgimento da filosofia. Letra B. A atitude filosófica caracteriza-se pela passagem do senso comum para o bom senso. Enquanto o senso comum é conhecimento acrítico, né, e fragmentar da realidade, o bom senso trata de organizá-la criticamente em um todo coerente, qual podemos chamar de filosofia de vida. Né? Perceba aí, de fato, a essa questão, a passagem do senso comum para o bom senso, né? Enquanto o senso comum é conhecimento acrítico e fragmentário. Né? A filosofia, né, trata dessa organização. Mas vamos dar uma olhada, né, nas outras proposições, ok? Letra C. A dúvida e a incerteza do pensamento caracterizam exemplarmente a atitude filosófica. Só sei que nada sei é, desde Sócrates, a proposição que expressa o método por excelência da filosofia. Epa! Ele está dizendo, né? A filosofia, a dúvida e a incerteza do pensamento caracterizam exemplarmente a atitude filosófica. Não é a dúvida e a incerteza, é a busca, né, do pensamento.
ok? Mas não deter a posse do conhecimento, isso é característica, sim, da filosofia. Vamos ver na letra D. As indagações filosóficas se realizam de um modo não sistemático. É falso. Né? Nós vimos que ela tem, né, seus critérios. Né? São perguntas sobre a capacidade e a finalidade humanas para conhecer e agir. O erro está em não sistemático. A letra E. A exigência de rigor, clareza e crítica é própria da atitude filosófica. Em seu exercício ordinário, do cotidiano, do dia a dia, a filosofia é essencialmente teórica, mas isso não significa que ela esteja à margem real do mundo. Perfeito. Não é? Ela está correta. A resposta, de fato, é a letra E. Oi, Ícaro, mas eu fiquei enrolado. O que é que está errado, então, aqui na letra B? Veja. A atitude filosófica caracteriza-se pela passagem do senso comum para o bom senso. Epa, o erro está aqui, ó. Para o bom senso. Não é o bom senso. É a reflexão, é a composição. Porque quando eu falo de bom senso, cada um pode ter o seu, não é? E isso, a atitude filosófica, ela não permite essa dualidade. Ok? Então aqui ficamos realmente com a letra E. Tranquilo? Terceira questão, leia o poema do moçambicano Craveirinha, Cantiga do Negro de Betelão. A pergunta está ali. O poeta constrói ou reconstrói a realidade em seus versos. O filósofo, ao ser tocado pela poesia, é chamado a refletir sobre ela. A primeira condição ou primeira virtude que o poeta demonstrou foi a de que... Vamos voltar. Se me vistes morrer as milhões de vezes que nasci, se me vistes chorar as milhões de vezes que riste, se me vistes gritar as milhões de vezes que me calei, se me vistes cantar as milhões de vezes que morri, digo-te, irmão europeu, também tu, havias de morrer, de chorar, de cantar, de gritar, de morrer, de sangrar, milhões de vezes como eu. Perceba que Moçambique é na África, e essa composição que ele está se colocando ali, é exatamente esse ponto, né? De qual é a primeira virtude? Conformismo, inquietude, persuasão, teorização? Não. É de reflexão, ok? Refletindo sobre a situação, não é? Dessa exploração, né? Sobre o continente africano, ok? Agora onde vê o F, né? Sobre a reflexão filosófica, marque V as alternativa verdadeira e F as falsas. Vamos embora. Na origem e na raiz do perguntar encontramos, portanto, a ruptura, a cisão, a contradição. Não sei, preciso saber e porque sei que não sei. Pergunto na expectativa de que a resposta possa trazer-me o conhecimento que não tenho e preciso ter. Perfeito. Essa não posse do conhecimento. Próximo. Essa dialética do perguntar e do responder, na qual o conhecimento consiste, torna-se plenamente consciente no homem, pois o homem, antes de conhecer, não apenas ignora, mas sabe que ignora. Por exemplo, eu sei que não sei de muita coisa em matemática, física, química, biologia, mas talvez eu saiba um pouquinho, né? Mas eu sou consciente dessa minha ignorância. A próxima está correta também. Próxima. A capacidade de perguntar, o direito de perguntar, quer dizer, de romper o monólogo, instaurar o diálogo, implícito na racionalidade humana, historicamente a conquista da própria razão. Perfeito, a filosofia vem nesse contexto. Próxima. A reflexão filosófica propriamente dita tem condições de surgir no momento em que o pensar é posto em causa, tornando-se objeto de reflexão. Perfeito. Próxima. A reflexão filosófica é radical, porque é um movimento de volta do pensamento sobre si mesmo, para conhecer-se a si mesmo, para indagar como é possível o próprio pensamento. Correto. De fato, a resposta é a letra E. Todas foram corretas. A quinta, para a gente encerrar. Sobre o conceito de filosofia, essa é a alternativa correta, a letra A. O exame do conhecimento em sua generalidade, não é conjuntista, né? Que se desdobra por meio da dialética humana, do conflito, da prática ao conhecimento e desse conhecimento retorna à prática. Sim, provavelmente a letra A, vamos ver as outras. Um exercício sistemático do pensar com clara inspiração científica. Epa, não é uma inspiração científica, é racional. Elas não se excluem, mas um exercício sistemático baseado na ciência. Letra C, é por si mesmo uma interface sistemático conceitual, que busca ser a extensão do conhecimento rigoroso e sistematizado. Epa, não é um conhecimento sistemático conceitual, ela tem as suas relações diretas, ok? Letra E, é uma análise lógico-crítico, né, da realidade. Veja, de fato, é uma análise
né, da realidade, né? Mas essa concepção lógico-crítica, ela não está tão completa quanto a letra A, né? A letra A é uma construção social do cotidiano, pelo contrário, ela dá menção ao cotidiano. Então, quando ficar entre a letra E e D, veja o que aconteceu agora. Eu acho que você deve buscar aquela questão que está mais completa, assim como foi a letra A. Ok, pessoal, a gente se vê na sala de aula, né, aprofundando os pontos dessa aula. Valeu!